mostrar que o idoso é forte. É mentira isso. É porque a gente tem osteopenia, se sentar para levantar, não é mostrar coisa feia. Ele me vendo que é, vai falar nosso idoso, ó. Então eu fico por aqui, ó. Vai ser 11 minutos de história, hein? Tudo bem? Então vou sentar. Senta que lá vem história. Vou desligar até o rádio, não vou atender mais ninguém. Não chega, são nós. Então vamos lá. Não, eu só estou contando para vocês hoje, eu não tive tempo de falar para ninguém. Então vamos lá. Pessoal, boa tarde. Meu nome é Edson Cabral, sou Relações Públicas do Prédio Martinelli. Vou falar para vocês a história de um homem visionário e empreendedor. Este homem era Giuseppe Martinelli. Ele nasceu na cidade de São Donato de Luca, na Toscana da Itália, em 23 de julho de 1870. Nasceu numa família tradicional da construção. Em 1889, ele veio para o Brasil com o irmão mais velho, descendo no porto do Rio de Janeiro. Passaram a morar na cidade. Depois ele seguiu para a cidade de Santos, onde ele trabalhou como pedreiro, carpinteiro, açougueiro, comerciante. A vida começou a melhorar a partir do momento que ele se transformou em despachante aduaneiro. A partir daí, começou a trabalhar bastante. Em 30 e poucos anos que ele estava no Brasil, ele conseguiu 22 navios e casas bancárias. Só que ainda ele não estava satisfeito, porque o sonho dele era fazer um prédio que não só marcasse São Paulo, Brasil, América Latina e no mundo. Em 1922, ele veio aqui para São Paulo, porque ele já havia comprado esse terreno de 2.000 metros quadrados em 1914. Aí ele convidou William Fillinger, que era um arquiteto e engenheiro húngaro, para fazer um projeto de um prédio de apenas 12 andares. Em 1923, ele vendeu todos os navios para construir o Martinelli. Em 1924, ele reuniu a equipe e disse: mudei de ideia. Eu quero que vocês façam a fundação desse prédio para 30 andares. A prefeitura, a justiça, deixando ou não, eu não quero nem saber. Fizeram a fundação e começaram a subir o prédio. Quando o prédio já estava no 12º andar, ele convidou o arquiteto e o engenheiro e disse: eu quero que você altere esse projeto para 18 andares. Foi alterado o projeto e o prédio foi subindo. Quando chegou no 18º, não deu tempo de alterar o projeto, ele aumentou 2 por conta própria, chegando no 20º andar. Aí a coisa complicou, porque as pessoas que moravam aqui próximo entraram em pânico. Esse prédio se transformou num monstro, todos fugiam dele. Queriam vender as casas, xingar a família dele até a 7ª geração, manifestações na cidade, apostas, o prédio cai ou não cai, e virou aquela loucura toda. Ele já estava embargado pela prefeitura e pela justiça. Nesse interim, ele convidou o sobrinho dele, Ítalo Martinelli, para regularizar do 19º até o 30º andar. Aí ele chegou na prefeitura e na justiça, com todas as documentações, plantas, e disse: este prédio jamais vai cair, que eu fiz a fundação para 30 andares. Na época era o prefeito Pires do Rio, recebeu ele pessoalmente, pediu para que uma equipe analisasse toda a documentação e viram que realmente ele estava correto. Aí o prefeito disse: o senhor pode dar continuidade na sua obra. Ele veio para cá, reuniu a equipe e começou a combinar o recomeço da obra. Só que nesse interim, apareceu uma pessoa do nada e atrapalhou a fala dele. Senhor Martinelli, lá em Buenos Aires estão fazendo um prédio com 28 andares. E aquele sim vai ser o mais alto da América Latina. Martinelli ficou tão bravo que olhou para a equipe e disse: tudo que eu estou dizendo aqui esqueçam. Quando terminarem de lá, a gente volta a conversar. Virou as costas, foi-se embora e ninguém entendeu nada. Quando terminaram em Buenos Aires, o prédio mais alto da América Latina, todos comentando, ele apareceu e disse para a equipe: terminaram de lá, né? Pois bem, pois agora é a nossa vez. Vamos fazer até o 25º, vamos fazer essa cobertura no 26º. Agora eu quero uma vila italiana aqui em cima. Eu quero a minha casa, com 15 cômodos e 4 andares. Quero salão de festas, casa dos empregados e quartos de hóspedes. Conclusão, 800 metros de áreas construídas. E quero que vocês deixem uma área de 1.200 metros quadrados para que nós possamos fazer um ângulo de 360 graus. Eu, minha família, meus amigos e quem se interessar, vai poder fazer um ângulo de 360 graus, vai ver Zona Norte, Zona Sul, Zona Leste e Zona Oeste. Em 1929 foi concluído 90% da obra. E esse prédio passou a ser o mais alto da América Latina. E para provar que era seguro, Giuseppe, que estava morando no 9º andar, desde 1928, ele subiu para cá com a família.
ele, a esposa, 2 filhas e a sogra. Morar com a sogra a 130 metros de altura tem que ter coragem. E o perigo era para os dois. E aí, todo mundo morando, feliz, a família maravilhosamente aqui vivendo em 1929. Só que de repente, ele se quebrou com crack, a Bolsa de Valores de Nova York. Perdeu todo o dinheiro. E aí ele já não tinha mais condições de terminar o prédio, a não ser recorrer ao Banco Imperi Lavoro da Itália, penhorando esse prédio. Pegou dinheiro emprestado, conseguiu terminar o edifício, só que ele não conseguiu vender um número suficiente de apartamentos. E aí faltou dinheiro para saldar o Banco da Itália, que fazia parte do governo de lá. Infelizmente, em 1933, ele teve que entregar esse prédio para o comando da Itália. Reuniu a família e disse: nós vamos ficar mais um ano aqui. Em 1934, ele disse: vamos para o Rio de Janeiro, no bairro do Flamengo, nós vamos recomeçar a vida lá, vamos começar do zero. Saíram por aquela portaria que vocês entraram, toda a família chorando, havia um porteiro ali. Ele saiu com umas moedas na mão, entregou para o porteiro que ali estava e disse: aqui está o que restou da minha fortuna. Todos chorando, foram para o Rio de Janeiro. Chegando lá, fizeram de tudo um pouco. Só que ele acabou sendo beneficiado por um decreto do governo que ele poderia explorar 10% das minas de carvão em todo o Brasil. Ele, que era um homem visionário e empreendedor, além das minas de carvão, ele conseguiu construir mais 14 prédios com 20 andares no bairro do Flamengo. Este homem ficou muito rico lá no Rio. Em 1943, durante a Segunda Guerra Mundial, o governo brasileiro confiscou os bens dos italianos, inclusive o prédio Martinelli, colocando o Banco do Brasil aqui dentro para administrar. E em 1944, o Banco do Brasil leiloou esse prédio. Giuseppe já tinha dinheiro, ele deu um lance. Só que um grupo do Rio de Janeiro, junto com o Banco América, se reuniram e deram um lance bem maior. Giuseppe ficou frustrado porque não conseguiu reaver o seu sonho, ficando doente, triste e depressivo, morrendo 2 anos depois, em 1946, deixando um patrimônio de 50 milhões de dólares. Em 1950 faleceu o sócio dele, e essa fortuna foi dividida para os herdeiros, beneficiando 2 filhas aqui em São Paulo com 2 empresas. No Rio de Janeiro, deixando uma viúva do segundo relacionamento com o único filho, uma viúva de 51 anos de idade, nada mais, nada menos que 923 apartamentos, lojas, casas, terrenos, imobiliárias, vários bens. As 2 filhas de São Paulo conseguiram chegar a 11 empresas. A viúva, o único filho da relação, perderam toda essa fortuna. Ficaram na miséria perambulando pela cidade do Rio de Janeiro. Morreram, ponto. Esse prédio foi o primeiro condomínio que nasceu no Brasil, com 103 proprietários aqui dentro. Dentre eles, o hotel chamado São Bento. Era o hotel mais famoso da América do Sul, ocupava 11 andares. Só que por má administração, o hotel faliu na década de 60. Já haviam pessoas morando aqui. Com a facilidade de você adquirir um imóvel sem escritura, sem documentação, chegamos a ter aqui dentro 3.000 pessoas morando de forma irregular. E aí virou favela, virou cortiço, ninguém pagou mais luz, os elevadores não funcionavam mais, prostituição, bandidos, assassinos. Aqui, criavam desde lá de baixo até aqui em cima, pato, marreco, cavalo, cachorro, galinha, porco. Isso era uma arca de Noé, mas estilo pardieiro. Aqui em cima na casa morava um bonitão chamado Zé Pernambuco. Estava armado, dava tiro e dizia: quem manda aqui sou eu. Todos estavam nas mãos dele. Ele permitia que fizessem 2 piscinas, colocando pano nos ralos. Quando chovia, tem um fosso que vocês vão ver, que é a ventilação do prédio. Ele permitia que jogasse todo o lixo lá. Depois o bonitão reunia todos e dizia: estou dando 2 piscinas e lixeira, vocês terão que me pagar por isso. Aquele que não pagasse, ia para o fosso. Olavo Setúbal, fundador do Banco Itaú, se tornou prefeito da cidade em 1975. Em 9 de maio do mesmo ano, ele veio com o exército, tirou as 3.000 pessoas que aqui estavam. Para a surpresa deles, encontraram dentro desse fosso 9 andares de lixo, equivalente a 30 metros de altura. Ossada humana, feto e animais mortos. Limparam tudo, saíram centenas de caminhões de lixo daqui, começaram a restaurar o prédio em 1977, terminaram em 1979, e aí 70% passou a ser da prefeitura. Hoje temos 3.000 funcionários trabalhando aqui, onde se divide nas secretarias de habitação, desenvolvimento urbano, licenciamento, Comitê Olímpico, organizador da Copa do Mundo, Coab, São Paulo Urbanismo.
30% Caixa Econômica Federal, Sindicato dos Bancários e 11 lojas no entorno do prédio. Esse prédio serve de cenário para gravações de novelas, filmes, comerciais do mundo todo, sessões de fotografia, tudo acontece de bom aqui. Atores vêm fazer seus clipes aqui, então é uma coisa maravilhosa. Esse prédio, gente, o cimento, ele vinha da Bélgica e da Noruega, na cor rosa. Chegando aqui, ainda colocava o sangue do boi para dar uma tonalidade mais forte. O pó de mica para brilhar. À noite ele reluzia. Tanto é que ele foi apelidado pelo escritor Oswaldo de Andrade como bolo de noivo, pelo seu formato, pela sua beleza, pela sua arquitetura. O nosso estilo é eclético, porque você tem um pouco do barroco francês, italiano, neoclássico, rococó, o gótico. Então, oficializamos a visita em 26 de julho de 2010. Já estamos aí passando de 90 mil visitantes. Só eu atendi mais de 80 mil. Essa história eu falei para todas as televisões aqui, jornais, revistas, Canadá, Alemanha, Japão. Tô ficando famosinho. Gente, a história que eu quis falar para vocês de um homem visionário e empreendedor, veio pobre, ficou rico, se quebrou com a Bolsa de Valores de Nova York, deu a volta por cima e deixou esse legado para nós. Da minha parte é só, muito obrigado. Olha como foi bom treinar aí, rapaz. Olha Tá falando só. direitinho. Ah, tem testemunha viva aqui que trabalhou. Comecei a trabalhar Trabalhou aqui em aqui. Então, foi o primeiro concreto armado do mundo. Do mundo! É que a gente fala um resumo. Vou falar tudo. Foi do mundo, foi do mundo, foi do mundo. Foi no meio.